quando há concordância no céu, quando Pai, Filho e Espírito Santo concordam entre si no céu, eles são unânimes na terra num só propósito. A concordância de Deus com Deus é essa. Tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele também o amém, para a glória dele, por nosso intermédio. Como é o sim, o amém de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma trindade. Lá no Jordão, essa trindade manifestou-se aos homens. O Filho estava visível em carne, Emmanuel, Deus conosco. O Espírito tomou uma forma para ser visível também. E o Pai testifica dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A trindade é manifesta aos homens ali no Jordão. Várias vezes a trindade é manifesta na Bíblia. Mas eu estou dando ênfase para o Jordão para você entender como é que Deus concorda com Deus. É uma ação conjunta, é uma ação unânime. Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o que a palavra diz, primeira epístola de João? Que no céu é mundo espiritual, é região celestial. No céu, os três dão um testemunho. Na terra, eles são unânimes num só propósito. Sabe o que é unanimidade? Unanimidade é concordância plena. Já viu reunião? Todos a favor? Todos. Tem voto contrário? Não. Bote aí, aprovado por unanimidade. Unanimidade, concordância plena. Pai, Filho e Espírito Santo no céu, dão um testemunho na terra, eles são unânimes num só propósito. E às vezes, pensamos, mas eles têm que ser unânimes, eles têm que concordar entre si. Eles fazem parte da trindade, é um Deus triuno. Eles não podem pensar diferentes. Você está enganado. Eles podem pensar diferentes e eles podem desejar diferentemente. Você se lembra do filho dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice, que não seja feita a minha, mas a tua vontade? Então ali a vontade era diferenciada. O pai tem uma vontade, o filho diz assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai. Senão ele diria, vamos fazer a nossa vontade. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 7, diz algo que é tremendo, fala daquela luta de Jesus encarnado para não ir para a cruz. Às vezes imaginamos que é só o chorinho do Getsêmani, porque está narrado lá, mas não é. Eu digo que na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária, tudo, absolutamente tudo, tem um propósito de nos ensinar. A palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é o entendimento do que está escrito, o conhecimento da letra, do contexto, da realidade histórica. Mas a palavra rema é a revelação espiritual. É algo que não está só na letra, é o Espírito explicando a letra. Por isso que a Bíblia fala que a letra mata, o Espírito vivifica, precisamos dos dois. Se a palavra é revelada pelo Espírito, se é o Espírito que revelou a palavra, meu Deus, o autor explicando a palavra, aí fica perfeito. Fica perfeito. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 7, fala que Jesus, nos dias da sua carne, enquanto ele estava andando conosco, com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E obedeceu. Foi ouvido e obedeceu. E porque obedeceu, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos lá, Jesus nos dias da sua carne, é fácil entender, Emmanuel, Deus conosco. Com forte clamor e lágrimas. Se na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária, não foi só com clamor, foi com forte clamor.
Deus não escreve como o homem escreve. Coloca adjetivos, palavras que chamam a atenção, que atraem o leitor. Não. Deus está dizendo: houve forte clamor do meu filho. Houve grande clamor, houve muitas lágrimas. Com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas. Orações é plural, não é só oração do Getsêmani. Uma coisa é eu dizer: vou orar por você, e outra coisa é dizer: vou fazer muitas orações por você. Com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Quem? O Pai. Foi ouvido? Foi. O Pai não é surdo. E a Bíblia dizia: embora sendo filho, obedeceu. E tornou-se o autor da salvação eterna. Diz: foi aperfeiçoado. O texto diz: e porque obedeceu, foi aperfeiçoado. Como que o varão perfeito ainda pode ser aperfeiçoado? Ele foi aperfeiçoado na autoridade. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, como Espírito, não usurpou ser como Deus, mas tornou-se figura humana. E como figura humana foi para a cruz, morreu no meu lugar. E a Bíblia diz: por causa disso, porque ele se humilhou, aceitou ir para a cruz, contra a vontade dele. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que é sobre, acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele se tornou o Senhor do universo, maior autoridade do universo, todo-poderoso, soberano absoluto. Por quê? Porque ele humilhou-se e recebeu o comando do Pai e disse: sim, não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Por isso que a carta aos Hebreus diz: foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O autor da salvação eterna para os que lhe obedecem, não é para os que se dizem cristãos. Ele é o autor da salvação eterna, não é para todos que têm o nome no rol de membros de uma igreja. Ele é o autor da salvação eterna para os obedientes. Aí entendemos quando está escrito que pela desobediência de um só, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E pela obediência de um só, todos podemos voltar para os braços do Pai. Só tem um caminho que leva ao Pai. Só. Esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, é o que ele diz. Mas vamos continuar. O filho tinha vontade própria, sim. E tinha vontade de não ir para a cruz. E por que tinha vontade de não ir para a cruz? Por quê? Porque ele sabia que no momento em que ele estivesse lá, e o meu pecado estivesse sobre ele, e o seu pecado também estivesse sobre ele, o Pai não chegaria perto dele. O salário do pecado é a morte é separação de Deus. Aí você vai entender, o grito dele na cruz não foi: ai que dor, ai que vergonha, ou ai que humilhação. O grito dele na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai não chegou perto dele na cruz, por causa do meu pecado. Por isso ele não queria ir para a cruz. Porque ele não queria ficar afastado do Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Enfim, ele obedeceu com toda essa convicção de que na cruz seria separado, de que o diabo faria festa enquanto ele estivesse na cruz. Houve trevas sobre a terra. No filme do Mel Gibson, o diabo passeia com um bebezinho no colo. É como se o diabo estivesse dizendo: eu cuido do meu filhinho, dos meus filhinhos, o teu pai está te arrebentando,
por causa de um bando de pecadores. Eles têm vontades distintas, mas eles concordam entre si. E a unanimidade da concordância deles atrai para a terra o que está preparado nas regiões celestiais. Você quer ver? Eu vou te dar exemplos bíblicos. A vontade do Pai sempre começa no Pai. A vontade do Pai, porque Ele é o Criador, Ele é o autor e consumador de tudo, Ele é o que nos dá a vida, Ele é o que começa todas as coisas, a vontade começa nele. Pela sua vontade, tudo que foi feito se fez, a Bíblia diz. Pela sua vontade, o que não existia passou a existir. A vontade do Pai foi criar o mundo natural. Não existia o mundo natural. Existia só o mundo espiritual, região celestial, ou regiões celestiais, ou céus. E Ele resolve chamar à existência, há bilhões de anos atrás, o mundo natural. E aí Ele teve vontade, Ele fez uma explosão e tudo começou. Um átomo. Não. A Bíblia fala que Ele teve vontade de fazer e Ele fez da seguinte maneira. O Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo é outra pessoa. E aí Ele liberava a palavra, Ele dizia, haja. E quando Ele dizia, haja, a palavra que Ele estava liberando era o agir do Filho dEle. Porque a palavra haja é o verbo e o verbo é o Filho. É o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. Você precisa entender. Às vezes passamos com uma rapidez muito grande em cima de textos bíblicos que deveriam ser lidos, relidos e lidos e relidos. Em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, que fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Diz assim, 13 em diante, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, está falando do Pai, no qual temos a redenção e remissão dos pecados, está falando do Filho. Este está falando do Filho, é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Quer ver Deus? Olhe para Ele. Ele dizia, quem me vê, vê o Pai. Pois nele quem? Em Jesus. Foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, até no mundo espiritual, todas as coisas foram criadas nele, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. Quantas vezes você cantou? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado pela palavra. E a palavra é ele. A palavra é o Filho, a palavra é o Verbo que veio e habitou entre nós. E aí a vontade do Pai encontrava a ação do Espírito que pairava sobre a face das águas. E a palavra era liberada e a Trindade se encontrava na terra. E as coisas que não existiam começavam a existir. Aquilo que não existia era chamado existência. Porque Pai, Filho e Espírito Santo juntos traziam do céu para a terra, do invisível para o visível, do que não existia para o que passa a existir. Eles traziam o plano e o plano se concretizava no mundo natural. Eram os três juntos. Quando você escuta a história da Torre de Babel, estava sendo construída uma torre para chegar no céu,
O homem até hoje, tolamente, ele acha que com a força do braço ele pode chegar no céu. Com a força das boas obras ele pode chegar no céu. Ah, boas obras sem fé é morta, não vale para nada. Assim como fé sem boas obras também não vale nada. Primeiro a fé. Primeiro crer que Ele existe. Primeiro saber que Ele é o Criador de todas as coisas. Saber que é por Ele que nós podemos ir até o Pai. Só tem um caminho para chegar ao coração do Pai. As boas obras são consequência de um coração compassivo, um coração bondoso, mas elas não são um fim em si mesmo. Aí, o homem fez uma torre, queria chegar nos céus pela força do braço. Sabe o que aconteceu? Não conseguiu. Sabe o que Deus disse? O Pai, desçamos e confundamos a linguagem. Ali nascem todas as línguas da face da terra. Vamos fazer uma confusão de línguas para que eles não falem a mesma língua, não tenham condição de cumprir um propósito, porque não vão se entender. Porque o princípio da unidade serve para a luz ou trevas. Princípios espirituais servem para a luz ou trevas. Pode concordar para o mal e chamar a existência no mundo espiritual que é das trevas. E pode concordar para a luz e chamar a existência no mundo espiritual que é da luz. E aí o que está escrito? Desçamos e confundamos a linguagem. Desçamos é plural. O Pai não diz eu descerei e confundirei a língua. Ele diz desçamos e confundamos a linguagem. Por que desçamos, pastora? Porque eram os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque as coisas acontecem do céu na terra. O sim, o amém acontece na terra. É chamado a existência na terra porque liga primeiro no céu para depois ligar na terra. Aí confunde as línguas. Quando a gente viaja muito e vê tantas línguas diferentes pelo mundo, você fica imaginando o que foi a Torre de Babel. Eu falo para o pastor Otto, quando chega numa nação em que a língua é completamente ininteligível, no Japão, fomos para o Japão, chega lá, não entende nada. Eu passei, você vai para lá sabendo arigatô e sayonara e volta sabendo arigatô e sayonara, ou alguma coisinha a mais. Falei, não, eu não admito passar 22 dias pregando no Japão e voltar sem aprender a falar nada. Me ensina alguma coisa. Aí tinha um jovem que toda hora falava sugoi. Eu falei, o que é sugoi? Sugoi é joia, estou gostando, está muito bom. Então sugoi, aprendi a falar sugoi. Tudebom.com. Aí nós ficamos no mesmo hotel todos os dias. Pregamos em cidades diferentes, pregamos em Fuji, pregamos em Toyota, pregamos em Nagoya, Hagashiura, mas o hotel base era o mesmo hotel. Nossa mala ficava naquele hotel e nós viajávamos e ficávamos em casa de pastores. E aí, quando chegávamos no hotel, eu arranhava o inglês, porque em qualquer lugar do mundo, o recepcionista de hotel fala inglês. E aí já arranhava o meu inglês. Nosso quarto era 904. E eu chegava 904, please, 904. Aí um dia eu falei, não, eu não vou ficar 20 dias no Japão sem aprender a falar em inglês, pelo menos o número do quarto. Pastor, me ensina, pastor, como é que fala? 904. E ele me ensinou, e eu aprendi, é Rokomarogo. E aí eu chegava para a recepcionista, Rokomarogo, e ela... Mas você imagina a Torre de Babel no dia seguinte. Você vai na Holanda, para cada 2 vogais tem 5 consoantes da palavra. Você não entende nada, parece sopa de letrinha. Bom dia, grmorro. O que é isso? É lá na garganta. E cada lugar que você vai, você fala, meu Deus. Você vai ao Paraguai fala o castelhano, ok, tudo bem, semelhante ao espanhol, a gente quebra um galho, arranha um portunhol. Ah, mas lá no Paraguai também fala o Guarani. E no Guarani, você não entende nada. Guarani vai falar, Deus te abençoe, é Inhandechara Tanderovassá.
Deus abençoe vocês. Imagine a Torre de Babel. O mundo espiritual traz para o mundo natural línguas e línguas e línguas e línguas e línguas, porque concordaram entre si. Desçamos e confundamos a linguagem. Desçamos e confundamos a linguagem. Olha como é simples. O mundo natural veio para o mundo espiritual. A vinda do filho ao mundo foi um plano do Pai. O Pai quis. Foi a vontade do Pai. Como o Pai executou essa vontade? Poderia ser muito simples. O filho aparecer com 30 anos no alto de uma montanha, por que não? O Pai pode tudo. Mas a Bíblia fala que chegou um anjo a uma virgem desposada de José, da casa de Davi, e disse para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. E a resposta daquela moça foi: cumpra-se em minha palavra. A vontade do Pai é enviar o Filho em carne. Como homem, você vai entender durante o seminário por quê. A vontade do Pai é enviar o Filho em carne para o ventre de Maria. Como é que essa vontade se cumpre? A vontade do Pai foi anunciada por profetas. A Virgem conceberá, dará à luz um filho. Tudo isso foi anunciado. E como que essa vontade se tornou realidade? O Espírito veio sobre ela. Descerá sobre você o Espírito Santo. E ela recebeu a palavra, cumpra-se em minha palavra. Precisou haver a aceitação dela. Quando junta na terra a vontade do Pai, a ação do Espírito, a recepção da palavra por Maria, o céu vem para a barriga dela. O céu desce para a terra. Quando há concordância. Eu falei para você da Trindade. Lá no Jordão, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali, naquela exata hora em que o Espírito desce em forma de pomba, sabe o que acontece? O céu vem para a terra. O Filho estava na terra, a voz do Pai testifica que é o Filho. E o Espírito desce, toma o Filho na unção. Cumpre a profecia de Isaías 61, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para isso, para isso, para isso, para isso. Entre o que estava na promessa, estava a libertar cativos e oprimidos, para salvar, para curar e para libertar. Libertar cativos e oprimidos do diabo. Aí você vai entender por que só depois do Jordão, porque só depois que o Espírito veio, porque só depois que a voz do Pai foi ouvida dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, que a autoridade do céu veio para a terra. Só depois do Jordão, ele foi levado ao deserto para encontrar-se com o diabo. Porque até então não tinha autoridade na terra para enfrentar Satanás. Foi a Trindade junta no Jordão que traz do céu para a terra a autoridade. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.